A graça e a paz do Senhor Jesus, Shalom, paz do Senhor, gente, bom dia. Mais um dia aqui no nosso propósito de leitura. Chegamos aqui ao nosso oitavo dia da nossa leitura. Hoje nós vamos estar lendo aqui Gênesis 22 ao 24. Então a gente está chegando aí quase que na metade de Gênesis, né? Vamos chegar praticamente na metade de Gênesis. Está sendo uma bênção essa leitura, coisa bem leve e é com constância, né? Diariamente. Isso é muito bom, a gente aprende a se disciplinar. Então vamos começar aqui, vamos fazer uma oração, vamos começar a nossa leitura. Pai, nós louvamos ao Senhor, agradecemos, bendizemos por mais uma oportunidade, mais um dia, Senhor. Chegamos aqui ao dia 20, ao capítulo 22 de Gênesis, oitavo dia. O Senhor tem nos dado força e nós agradecemos e pedimos, Senhor, mais uma vez que vidas possam ser alcançadas por essa leitura, que o reino do Senhor seja anunciado através das redes sociais cada vez mais. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, capítulo 22 de Gênesis. E aconteceu, Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocaustos sobre uma montanha que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e vieram no lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negastes o teu filho, teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato. Foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-lhe em holocausto, em lugar de seu filho. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus, e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste essa ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente, como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedecestes a minha voz. Então Abraão tornou aos seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois dessas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo, eis que também Milca deu filhos a Naor teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Buz, o seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quezede, o Iazo, e Pildas, e Gidaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8
deu Mica a Naor, irmão de Abraão, e a sua concubina, cujo nome era Reumá, lhe deu também Teba e Gaã e Taás e Maaca. Capítulo 23, Gênesis capítulo 23. E foi a vida de Sara 127 anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Depois se levantou Abraão de diante do seu morto e falou aos filhos de Et, dizendo: Estrangeiro e peregrino sou entre vós. Dai-me possessão de sepultura convosco, para que eu sepulte o meu morto de diante da minha face. E desceram os filhos de Et a Abraão, dizendo: Ouve-nos, meu senhor, príncipe de Deus, és no meio de nós. Enterra o teu morto na mais escolhida de nossas sepulturas. Nenhum de nós te vedará a sua sepultura para enterrares o teu morto. Então se levantou Abraão e inclinou-se diante do povo da terra, diante dos filhos de Et, e falou com eles, dizendo: Se é de vossa vontade que eu sepulte o meu morto diante da minha face, ouve-me e falai por mim a Efrom, filho de Zoar, que ele me dê a cova de Macpela, que tem no fim do seu campo, que Má deu pelo devido preço em posse de sepulcro no meio de vós. Ora, Efrom estava no meio dos filhos de Et, e respondeu Efrom, heteu, a Abraão, aos ouvidos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da sua cidade, dizendo: Não, meu senhor, ouve-me, o campo te dou, também te dou a cova que nele está, diante dos olhos dos filhos do meu povo, dou, sepulta o teu morto. Então Abraão se inclinou diante da face do povo da terra, e falou a Efrom e aos ouvidos do povo da terra, dizendo: Mas se tu estás por isso, ouve-me, peço-te o preço do campo, e eu darei, toma-o de mim, e sepultarei ali o meu morto. E respondeu Efrom a Abraão, dizendo-lhe: Meu senhor, ouve-me, a terra é de 400 ciclos de prata, que é isto entre mim e ti? Sepulta o teu morto. E Abraão deu ouvidos a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata de que tinha falado aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de pratas, correntes entre mercadores. Assim o campo de Efrom, que estava em Macpela, em frente de Manre, e o campo e a cova que nele estava, e todo o arvoredo no campo havia, que estava em todo o seu contorno ao seu redor, se confirmaram a Abraão em possessão diante dos olhos dos filhos de Et, de todos os que entravam pela porta da cidade. E depois sepultou Abraão a Sara, sua mulher, na cova do campo de Macpela, em frente de Manre, que é Hebron, na terra de Canaã. Assim, o campo e a cova que nele estavam se confirmaram a Abraão em possessão da sepultura pelos filhos de Et. Capítulo de número 24, nosso terceiro e último capítulo de hoje. Nós estamos aqui no 8º dia, Gênesis 22 ao 24. Vamos lá, 24. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão a seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo: Porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Porventura quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tornar o teu filho à terra de onde saíste? E Abraão lhe disse: Guarda-te, não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou e que me jurou, dizendo: A tua semente darei esta terra, ele enviará o seu anjo adiante da tua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho.
Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos do seu senhor, e partiu, pois, de toda a fazenda de seu senhor. Estava em, e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão, e levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naú. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço de água, pela tarde, ao tempo em que as moças saíam a tirar água. E disse: Ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me hoje bom encontro e faze beneficência ao meu servo Abraão. Eis que eu estou em pé, junto à fonte de água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixe agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designastes ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste benevolência a meu senhor. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido em Betuel, filha de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com o seu cântaro sobre o seu ombro. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro e disse, Ora, deixa-me beber um pouco de água do teu cântaro. E ela disse, Bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou seu cântaro sobre a sua cabeça e deu-lhe de beber. E, acabando ela de lhe dar de beber, disse, Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la. Calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de meio ciclo de peso de 2 pulseiras para as suas mãos, de peso de 10 ciclos de ouro. E disse, De quem és filha? Faza-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? Ela disse, Eu sou filha de Betuel, filho de Milca, a qual ela deu a Naor. Disse-lhe mais, Também temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor. E disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor, bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber essas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão, cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia, Assim me disse aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. E disse, Entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa, e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse, Não comerei, até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse, Fala. Então disse, Eu sou o servo de Abraão. O Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Versículo 36. E Sara, a mulher de meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois de sua velhice, e lhe deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo, Não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito.
Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele me disse: o Senhor, em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da minha família e da casa de meu pai. Então serás livre de meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho na qual eu ando, eis que estou junto à fonte de água. Seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dai-me um pouco de água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, esta seja a mulher que o Senhor designou ao filho de meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água, e lhe deu, e eu lhe disse: ora, dai-me de beber. E ela se apressou e abaixou seu cântaro sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos teus camelos. E bebi, e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei, e disse: de quem és filha? E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre suas mãos. E inclinando-me, adorei ao Senhor. E bendisse ao Senhor, do meu Deus do meu senhor Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade, para tomar a filha de meu senhor para seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu senhor, fazei-mo saber, e se não, também fazei-mo saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu este negócio, não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata, vasos de ouro e vestes, e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã, e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irá. Ele, porém, lhe disse: não me detenhas, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixe-me partir para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e chame a donzela e perguntemo-los. E chamaram Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e o servo de Abraão, e os seus varões. E abençoaram Rebeca e disseram: ó nossa irmã, seja tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças, e subiram sobre os camelos, e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca, e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos, e olhou, e eis que os camelos vinham. Rebeca também levantou os olhos, e viu Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o Senhor contou a Isaque todas as coisas que fizera. E Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, Sara, e tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe. Glória a Deus. Concluímos aqui então a nossa leitura de hoje, nosso 8º dia da leitura, Gênesis capítulo de número 22 ao 24. São 3 capítulos aí por dia, menos de 15 minutos.
E a gente vai concluindo, vamos chegar até dezembro aí, concluindo a Bíblia toda. Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe. Compartilhe essa live com o máximo de pessoas que você puder. Vamos espalhar o reino de Deus. E amanhã a gente está de volta, tá bom? Então fique na paz de Cristo aí. E até amanhã.